sei que quando a gente fala que a gente vai aprender verbo, por exemplo, né, como coisas gramaticais, a gente às vezes, principalmente com relação aos verbos, tem vontade de correr, porque a gente acha que é muita coisa para gravar, muita coisa para ver, mas a gente se esquece, gente, de que a gente já usa isso, a gente já usa as formas verbais, a gente já fala as coisas. A gramática, ela surgiu posterior à fala. Primeiro a gente começou a falar, veio o processo comunicativo, depois os gramáticos foram lá e estudaram os casos, né? Como que a gente falava, como que a gente usa as coisas e posteriormente então inventaram a escrita. Tá? Isso é importante que a gente compreenda, porque é a partir desse conhecimento de língua que a gente já tem, nesse conhecimento do idioma que a gente já tem com a gente, é que a gente então vai aprender a nomenclatura gramatical, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar de modo verbal. O que é isso? Os gramáticos perceberam que nós utilizamos os verbos de formas diferentes dependendo dos nossos objetivos. Por exemplo, se você quer falar de uma coisa que você tem certeza, o verbo fazer, você quer dizer que hoje você faz alguma coisa, então você diz, eu faço. Se você quiser se referir a alguma coisa que já aconteceu, que você fez no passado, você vai dizer, eu fiz. E quando você fala com as pessoas, eu faço, eu fiz, elas imediatamente subentendem que isso é uma certeza. E existem momentos também em que você usa esse mesmo verbo, só que para você expressar uma dúvida, um desejo. Por exemplo, se eu fizesse isso assim poderia acontecer, tá? Talvez eu faça, né? Quando eu fizer. Ou seja, você está dando à pessoa com quem você está falando a ideia de que aquilo não é uma certeza, é uma possibilidade, é um desejo seu. E existe também um momento em que você usa o verbo para dar uma ordem, um pedido, uma sugestão, por exemplo. Faça isso, né? Compre aquilo, misture 2 colheres de açúcar, né, lá na sua receita. Ok? Então, eles perceberam, a gente não percebe, a gente fala e a gente não percebe que há essas diferenças. Mas os gramáticos foram lá e estudaram e aí então deram um nome a isso. Então, eles deram um nome de modo indicativo todas as vezes que eu uso o verbo para expressar uma certeza. Então, tenta gravar assim, ó, você indica um lugar quando você tem certeza, não é? Se você não tem certeza, você não vai indicar, porque você pode confundir a pessoa. Correto? Então, indicativo é o modo verbal da certeza, ok? Então, subjuntivo é quando você expressa, né, uma dúvida, um desejo. E imperativo é quando você, então, usa os verbos nesse sentido de dar ordem. Lembra do imperador? O imperador é quem manda, ele quem dá a ordem. Então, indicativo, certeza. Subjuntivo, dúvida, desejo. E o imperativo, a ordem, tá? A sugestão, né, que você faz ali para a pessoa. Tá certo? Ok? Então são 3 modos. Quais são? Tenta lembrar. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Quando é certeza, quando é dúvida e quando é ordem. Para você gravar os 3 nomes, gente, use alguma tática sua. Por exemplo, lembra que 2 começam com I e 1 começa com S. Isso já te ajuda a lembrar os nomes, né? Começa com IN, começa com SUB. E usa uma tática sua aí que consiga fazer com que você grave os nomes. Porque a gente precisa disso para fazer provinha da escola, prova de concurso, tá? Para a vida mesmo, para as nossas falas, para a nossa escrita do dia a dia. A gente precisa ler bastante e saber identificar os momentos que a gente vai usar um ou outro. Tudo bem? Mas por enquanto a gente está realmente na identificação e no conhecimento dessa nomenclatura. E vamos agora aos tempos do modo indicativo. É facinho demais, tá? Tem diquinha, eu tenho certeza que você vai aprender com muita facilidade. Mas não esquece, deixa o like. Ok? É realmente simples assim.